Olá a todos e a todas, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Se você perdeu alguma das nossas reflexões, se inscreva lá no canal, na luz do Espiritismo, que eu estou deixando o link aqui para poder acompanhar as outras reflexões que nós estamos postando lá. Primeira observação, hoje eu estou gravando fora de casa e no ar livre, e aí pode ser que vocês ouçam outros barulhos na gravação além da minha voz, outros maiores, então eu já peço desculpa de antemão, mas hoje eu não tive como gravar em casa cedo, então eu estou gravando aqui ao ar livre, mas vamos tentar fazer uma reflexão bacana para vocês. Hoje é dia de relembrar do nosso querido Bezerra de Menezes, é o dia do aniversário de seu nascimento, né, do dia do que a gente relembra o nascimento de Bezerra de Menezes, esse espírito que é um espírito muito conhecido no movimento espírita e também no movimento espiritualista, e é um espírito aí que tem uma equipe de trabalho enorme. Algumas pessoas falam que a equipe de trabalho de Bezerra supera aí os mais de 20, 30 mil espíritos trabalhando nessa mesma ordem, atendendo aos diversos centros espíritas, centros que fazem as cirurgias espirituais, Brasil afora, e é um espírito realmente que, podendo ascender às esferas superiores, preferiu ficar no meio de nós, nos ajudando na nossa evolução. Então toda a nossa gratidão, todas as nossas vibrações positivas a esse grande espírito e a sua equipe espiritual, grande Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes. Se você não conhece a história do Bezerra de Menezes, pesquise, leia um pouco sobre ele, sinta a vibração dele porque é realmente esplêndida. Bom, falamos do Bezerra no início da reflexão, mas não é sobre ele que nós vamos falar hoje. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho no lar. Apesar de termos muito material na internet falando sobre como realizar o Evangelho no lar, essa é uma dúvida que frequentemente é exposta no grupo de WhatsApp. Perguntas das mais variadas: como fazer o Evangelho no lar? Eu posso fazer o Evangelho no lar sozinho? Eu tenho que fazer no mesmo dia da semana, no mesmo horário? Enfim, então nós vamos tirar algumas dessas dúvidas e trazer algumas pontuações sobre o Evangelho no lar. Beleza? Em primeiro lugar, se você não é espírita, mas está ouvindo essa reflexão, se considera espiritualista, umbandista, candomblessista, enfim, realize o Evangelho no lar. Independente da sua denominação religiosa, da faixa religiosa que você esteja, porque o Evangelho no lar é um momento de compreensão, de esclarecimento, de interpretação e um momento que a família dá uma pausa, que a família consegue se reunir. Hoje em dia as famílias têm perdido tanto hábito de comunicação, de olho no olho, de abraço, com os meios eletrônicos cada vez avançando mais. Então o Evangelho no lar nos desliga, porque a gente desliga as televisões, os tablets, os notebooks, os computadores, enfim. O celular é um momento de desligamento, de união familiar. Portanto, se você ainda não tem esse hábito da sua família, estimule a sua família a realizar o Evangelho no lar. Mesmo que as pessoas ali não sejam todas espíritas, você pode realizar o Evangelho no lar e estimular as pessoas à volta. O Evangelho no lar é um momento no qual nós vamos discutir, nós vamos falar, nós vamos interpretar a moral cristã, essa moral que Cristo nos ensina como conviver em sociedade, quais as nossas necessidades, como vamos conseguir evoluir, de que maneira, como nos comportar com os nossos amigos, familiares, vizinhos e também conosco mesmos. Então é um momento ímpar para toda a família, beleza? William, então como realizar o Evangelho no lar? Em primeiro lugar, eu vou fazer nessa reflexão, eu vou falar nessa reflexão a forma como eu faço, como eu aprendi e como tem dado super certo para mim e para minha família. Portanto, não é uma fórmula correta, ou não quer dizer que a minha fórmula seja a mais correta ou a mais certa e que a sua seja errada. Não é isso. Talvez você faça de acordo
com a sua família. Tem famílias maiores, famílias menores, você talvez vai fazer sozinho. Então isso aí é de acordo com a família. Eu particularmente faço dessa maneira, dá muito certo. Eu tenho crescido espiritualmente muito por conta do Evangelho no Lar, porque é um momento realmente de desligamento desse mundo corriqueiro que nós estamos. Portanto, vamos lá. Primeiro lugar, selecione um horário e um dia da sua preferência. Um horário e um dia. É importante que seja no mesmo horário e no mesmo dia. Por que que nós sempre indicamos que seja no mesmo horário, no mesmo dia? A espiritualidade se faz presente no Evangelho no Lar. Os nossos mentores, os nossos espíritos amigos, espíritos familiares, amigos familiares que já desencarnaram. Portanto, quando se faz no mesmo dia e no mesmo horário, a espiritualidade tem mais facilidade para levá-los, para ouvir o Evangelho, para matar a saudade, para enviar uma vibração. Então não é errado, por exemplo, uma semana você não conseguiu fazer naquele mesmo dia, no mesmo horário. Não deixe de fazer, faça em outro horário. Mas se puder manter no mesmo horário ou próximo desse horário e no mesmo dia, bacana. Escolha um horário, um dia que seja flexível, que esteja todo mundo em casa, que não seja um horário que dá muito sono, ou seja, muito tarde eu não recomendo, depois das 10h30, às vezes 11 horas da noite, não recomendo, e nem muito cedo, de manhã às vezes acordou e fazer o Evangelho no Lar, porque a gente ainda está despertando. Então é bom que seja assim, ou anoitecendo, entardecendo, mas aí você vai escolher com seus familiares o que seja melhor. Essas dicas é o que funciona para mim. Eu não consigo fazer muito tarde porque o sono já está me pegando e muito cedo também porque eu ainda estou despertando. De manhã sim, fazer uma prece é gostoso, ler uma mensagem, ouvir uma reflexão, mas para o Evangelho no Lar, o qual nós vamos ter que interpretar um texto e dialogar, talvez não seja tão legal fazer assim em horários extremos, beleza? Segundo item importante, sempre colocar uma garrafa de água e um copo de água para cada participante. Nós sabemos da importância da água fluidificada e os espíritos vão estar ali fluidificando a água de acordo com a necessidade de cada um. Às vezes nós estamos precisando de um medicamento ou só de uma vibração, ou seja, a água é facilmente magnetizada e os espíritos magnetizam ela. Portanto, sempre uma garrafa com água e um copo para cada participante. William, muitas pessoas me questionam, William, por que eu tenho que fazer no mesmo horário se a espiritualidade sempre está ao meu lado? Não, nem sempre todos os espíritos estão do seu lado. Os espíritos têm outros afazeres no plano espiritual. Eles trabalham, eles estudam, eles têm que programar um monte de coisa. Então você marcando o mesmo horário, o mesmo dia sempre é bacana, porque você vai ter a oportunidade dos mentores, dos espíritos amigos irem e levar também espíritos para aprender com a sua família na discussão. Ou seja, é uma opção também de nós fazermos a caridade para com nossa família, para com nossos amigos, vizinhos que a gente está com, que a gente pode convidar, e também com a vibração, porque quando a gente faz o Evangelho no Lar, as vibrações atingem também a vizinhança e a rua. Certa vez, Chico Xavier passou em frente a uma casa e ele viu espiritualmente uma força, uma luz muito acesa. E ele falou com os companheiros que estavam ao lado dele: nessa casa, nesse momento, está sendo realizado o Evangelho no Lar. Então, quando a gente ora em casa, quando a gente realiza o Evangelho no Lar, as vibrações ficam muito intensas e atinge aí os nossos vizinhos, a nossa rua e também o nosso bairro, por que não? Bom, feito isso, escolhido um horário, escolhido um local confortável para a família toda, é importante que sentam todos perto, ou numa mesa redonda, ou na mesa de jantar, colocar água, como eu disse. Antes de fazer a prece inicial, eu sempre leio uma mensagem. Por que eu leio uma mensagem? Essa mensagem, leia ela calma, tranquilamente, pontuando, porque aí as pessoas vão acalmando. E você também, enquanto lê, vai respirando fundo, vai mentalizando coisas boas, mentalizando Jesus, leia a mensagem, não comente essa mensagem. Faça a prece logo em seguida. A prece do início não precisa ser uma prece longa, pode ser uma prece de 2 a 4 minutos, uma prece pedindo autorização a Jesus para iniciar os estudos, pedindo à espiritualidade amiga que se faça presente, agradecendo a Deus pelo lar, pela família, pelo alimento, pedindo que os estudos sejam orientados da melhor maneira possível,
que a espiritualidade aplique passes depois, enfim, somente isso. Segundo passo, escolha um livro que vocês se adequem. Tem pessoas que não gostam de fazer com o Evangelho no Lar, apesar de ser o mais indicado. Então, se você não gosta de ler ele todo, pelo menos leia um trecho dele. Pode abrir ao acaso ou pode seguir na sequência. Aí vai ser de acordo com a escolha do grupo familiar. Mas pelo menos um trecho leia alguma mensagem cristã. Vocês podem introduzir outros livros evangélicos também no meio. Por exemplo, o Emmanuel tem vários livros que trazem mensagens cristãs com conteúdo moral. São eles Fonte Viva, Boa Nova, enfim, tem vários livros ali que você pode introduzir no Evangelho no Lar e que você pode também ler e depois interpretar. O Emmanuel mesmo traz uma interpretação sobre o texto, então fica fácil depois a família discutir. Por exemplo, vamos supor que em alguma das mensagens lá, Jesus está falando da não violência. E aí depois vocês casam com um texto também falando de como é importante nós evitarmos a violência por pensamentos, por palavra, por ação, contra os nossos irmãos, contra os nossos animais. O tema pode ir sendo discutido, levado, chamar os familiares a participar. Sempre tem aquela pessoa que não gosta de falar, não tem problema, não vamos forçar, mas é importante que a mensagem seja dada de forma simples, para que ela seja introjetada em nós. Bom, eu estava falando dos livros do Emmanuel, é Fonte Viva, Verdade, Caminho e Vida, se eu não me engano, e o Pão Nosso. Mas depois eu deixo na descrição lá do link do vídeo no YouTube, todas as informações dos livros que eu indico para fazer o Evangelho no Lar. Feito isso, feito esse comentário, a família pode ficar um minuto em silêncio. Eu indico sempre que coloquemos uma música tranquila, uma música calma, uma música que a gente gosta. Antes de fazer a prece final, eu gosto de fazer uns minutos de silêncio. Seja um minuto, tenta esvaziar os pensamentos, selecione alguém para fazer a prece e após esse minuto faça a prece final, agradecendo a Deus a oportunidade, pedindo que auxilie a família. E aí pode-se terminar o culto do Evangelho no Lar e ingerir a água. Bom, William, o que você faz diferente na sua casa? Na minha casa, como eu já faço o Evangelho no Lar há algum tempo, há alguns anos, eu introduzi o livro, as obras de André Luiz. Então eu leio os livros da moral cristã, eu faço isso de acordo com o que eu falei, eu leio a mensagem, faço a prece, leio o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente interpreta, depois a gente lê um capítulo, vamos dando sequência nos livros do André Luiz e estudando. As obras do André Luiz têm um material fantástico, nos traz observações pontuais sobre o plano espiritual, traz coisas da moral cristã também. Então a gente escolheu ler o livro do André Luiz e interpretá-lo. Então você também pode escolher. Eu indico os livros do André Luiz porque tem uma sequência. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz. E aí você vai lendo, leia um capítulo com a família, discuta sobre o capítulo, as informações, o que foi de aprendizado. Quando a família introduz uma obra dessa, o Evangelho no Lar às vezes fica um pouco mais longo. O Evangelho pode ser feito, gente, de 15 a 45 minutos. Aí vai variar de acordo com a família. Tem família que prefere fazer 15, tem família que faz 30 minutos, tem família que faz 45. Aí é com vocês. Lá na minha casa fica de torno a 30, 40 minutos, porque a gente lê as obras do André Luiz e vai dando sequência nos estudos da obra. Mas aí é escolha de vocês. Outra coisa que eu coloco no meu Evangelho no Lar, eu comprei um caderno e nesse caderno eu coloco nomes de pessoas que me pedem oração. Porque a nossa cabeça é falha, às vezes a gente esquece. Portanto, a pessoa me manda uma mensagem no WhatsApp pedindo oração para o fulano que desencarnou, para a mãe que está doente. Eu pego esse nome e anoto no caderno do nosso Evangelho no Lar. É um caderno que eu deixo aberto durante o Evangelho no Lar e a gente lê os nomes antes, faz na prece, pede por essas pessoas e pede a espiritualidade amiga, se puder ir levar uma vibração positiva para os familiares, se puder acolher aquele espírito desencarnado. Isso também é uma forma de fazer caridade aos amigos, aos familiares, mas isso aí é da escolha de cada um, porque isso dá certo trabalho, é a pessoa querer. Uma coisa que eu sempre faço também, além dos nomes que as pessoas me enviam, eu sempre seleciono um nome que eu vi no jornal na semana que me chamou a atenção, de alguém que cometeu um crime.
E uma coisa importante, nós nunca devemos orar somente pela vítima, mas também por quem causou. Então, por exemplo, eu vejo uma notícia de assassinato. Eu tento orar para quem foi assassinado e para o assassino, porque somos todos irmãos, não devemos julgar e devemos orar para todos. Então, oremos para que aquele assassino, aquela pessoa que cometeu o crime possa se redimir, possa aprender, possa crescer, e também para a pessoa, para o espírito da pessoa e para os familiares de ambos, porque ambos têm família e ambos precisam crescer espiritualmente. Bom, feito isso, você vai ter realmente acendido uma luz espiritual na sua casa, principalmente se fizer toda semana. Então não deixe de fazer o Evangelho no lar, não deixe de discutir sobre a moral cristã, não deixe de ensinar aos seus filhos, sobrinhos, netos a importância de fazer o Evangelho no lar. Ah, William, meu filho não para quieto durante o Evangelho no lar. Não tem problema. Tenta, vai tentando. Se ele não parar quieto, faça os pais e dê o exemplo para as crianças. Não deixe de levá-los também na evangelização infantil. Não deixe de passar algo de bom, algo de espiritual, de ensinar para essas crianças que eles são imortais, que o que eles fizerem na vida terão consequências, que a moral, que a educação, que o amor ao próximo é importante. Se eles não pararem quieto na hora do Evangelho, faça vocês mesmos, a espiritualidade vai estar por ali, vai aplicar passes neles. Talvez durante a noite de sono eles são levados para estudarem depois, mas o exemplo, a gente sempre fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta multidões. Isso é uma frase aí do nosso querido Francisco de Assis. Então não deixe de dar o exemplo à família, aos amigos, que vocês fazem o Evangelho no lar. E, gente, disciplina é tudo nesses hábitos, beleza? Portanto, disciplina para fazer o Evangelho no lar. Não é fácil. Às vezes vem o frio, às vezes vem a vontade de ficar na cama, a vontade de chegar do trabalho, tomar um banho, jantar e deitar, sim, beleza. Mas vamos separar um momento aí para a espiritualidade que nos ajuda tanto, que nos envia bons fluidos, que está sempre, a todo momento, nos ajudando. Eu vou parando por aqui. Deus os abençoe pela paciência mais uma vez e até a próxima reflexão.